O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou atrás, desistiu de criar um imposto sobre transações financeiras. Ele não gosta da comparação, mas era uma espécie de volta da CPMF. O anúncio foi feito durante uma videoconferência com empresários da indústria. Vamos acompanhar. Uma reforma tributária ampla, sim, é o ideal, é o que nós gostaríamos desde o início, mas não às custas da União. E isso é que bloqueou o desenvolvimento anterior do assunto, porque houve um impedimento a respeito de um imposto de transações, onde eu justamente contava com isso para permitir a redução dramática de encargos trabalhistas e outras alíquotas de impostos. Esse imposto foi interditado, não vou brigar por ele. Estamos numa democracia. Deixe isso para lá. Continuem com os encargos elevados. Gustavo Uribe já por aqui. Uribe, me lembro que o ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido por defender a criação desse imposto, demitido por ordem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, recentemente ele nos deu uma entrevista aqui para falar sobre reforma tributária e lembrou desse episódio. Apesar disso, a ideia continuou sempre no planejamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas com muita resistência, especialmente do setor de serviços, da indústria também, porque seriam os setores de atividade econômica mais impactados caso esse novo imposto, que é uma nova CPMF, viesse a ser criado. Agora, o ex-ministro, ou melhor, o ministro da Economia já desistiu deste imposto outras vezes e voltou a tentar implementá-lo outras vezes também, não é? Será que dessa vez a desistência é definitiva, Uribe? É o que você falou, Colombo, é uma novela que a gente já viu. Já se propôs esse imposto anteriormente, se desistiu, se propôs novamente, se desistiu. É uma novela que não acaba. Mas dessa vez há um outro componente. Não só alguns setores da economia foram resistentes a esse imposto digital, mas o próprio Palácio do Planalto e o Bloco do Centrão. Por quê? Porque eles avaliam que numa véspera de eleição presidencial, o que o presidente Jair Bolsonaro não precisa é a criação de um imposto. A ideia de Paulo Guedes era um imposto com uma alíquota pequena, de 0,1% a 0,2%. Mas mesmo nessa alíquota pequena, havia uma resistência do Centrão, que acha que essa proposta poderia atrapalhar os outros projetos da reforma tributária. Por isso que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já tinha dito que isso deve ficar para o final. É importante a gente lembrar, e você fez essa lembrança, Colombo, que essa sigla CPMF é considerada maldita no Congresso. Sempre quando se fala em CPMF, o Congresso reage de maneira negativa. Então havia um descontentamento do Congresso de voltar a discutir isso de novo. Paulo Guedes já tinha explicado antes o seguinte, que apesar da criação do novo imposto, você não teria um aumento da carga tributária, porque havia uma espécie, Colombo, de compensação. Mesmo assim, essa aura negativa em volta desse imposto digital sempre houve desde o início. E tem um outro ponto que preocupou a articulação política do Palácio do Planalto. Nós estamos em uma pandemia, Colombo, e numa pandemia as pessoas costumam comprar mais pelos meios eletrônicos, por causa do distanciamento social. Então, criar uma alíquota no meio da pandemia para ser cobrada sobre operações financeiras nos meios digitais poderia criar uma resistência muito grande. Então, Colombo, é isso. Mais uma vez, esse capítulo da história se propõe CPMF, imposto que foi criado lá atrás por Itamar Franco, que foi extinto no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tentou-se votar com Dilma Rousseff, desistiu. Tentou-se votar com Jair Bolsonaro, desistiu. Agora, dessa vez, o que o Palácio do Planalto e alguns integrantes da articulação política esperam é que desta vez Paulo Guedes entregou os anéis para não perder os dedos, ou seja, desiste dessa proposta para que consiga aprovar o restante dos projetos da reforma tributária fatiada. Aliás, ontem, não é, Uribe, essa insatisfação a que você se referiu do Centrão com a proposta de reforma tributária foi manifestada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, né, que é relator de uma das propostas, dizendo que, na realidade, essa reforma é uma espécie de remendo e que o ministro Paulo Guedes quer, na verdade, é aumentar impostos, porque, embora o ministro diga que haverá uma compensação, né, ele desonera a folha salarial, que tem muitos impostos mesmo, a folha de pagamento, que é muito pesada para o empregador, ele tira impostos dali, supostamente para
aumentar a capacidade de um empresário de ofertar emprego, por outro lado, ele pesa a mão no imposto que incide dramaticamente sobre a produção e sobre o consumo, não é? Ou seja, ele vai punir ainda mais aqueles que hoje já pagam mais impostos, que são consumidores, que são os industriais, que são os empresários do setor de serviços, que são os que mais empregam no Brasil. Então, pode até ser que matematicamente a conta fique no 0 a 0, né? Agora, do ponto da justiça tributária, talvez não seja a melhor alternativa mesmo, né? O que se falava é que você pode ter uma compensação também no imposto de renda quando você muda a cobrança, o IPI seletivo, que você cobraria só do setor de cigarros, por exemplo, e álcool. É uma discussão que tem ocorrido no Congresso Nacional. E você disse corretamente, Colombo, tem sido chamada no Congresso de reforma Frankenstein, porque é uma reforma fatiada, uma parte deve começar no Senado. No Senado tem um ponto muito polêmico, que deve ser uma PEC, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição, porque são 2 tributos que estão previstos na Constituição, que é o ICMS estadual e o ISS municipal. São 2 tributos que, segundo alguns críticos deles, criam a chamada guerra fiscal dos estados e municípios. Então, é um ponto muito polêmico. Há uma descrença no Congresso Nacional de que se conseguirá aprovar tudo. Acham que não, que alguns pontos... Tem um ponto que é muito pacificado, que é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria a junção do PIS/COFINS. Essa é uma proposta que Paulo Guedes mandou no ano passado e que deve ser aprovada. Em relação ao imposto de renda, também há um certo consenso, mas o IPI seletivo nem tanto, porque esses setores de álcool, cigarro, açúcar, eles têm feito uma pressão muito grande para não serem onerados. Então é uma questão que vai se estender. O que se queria, Colombo, é aprovar nesse ano, porque a gente sabe, ano eleitoral é muito difícil aprovar uma proposta. Primeiro, nós temos aquele chamado recesso branco, que é quando os congressistas voltam para os seus redutos eleitorais para a campanha, mas antes disso, os congressistas precisam voltar para os seus redutos eleitorais, semana, final de semana, para trabalhar na campanha deles e falar com os eleitores. Então, o que se prevê no Palácio do Planalto? O que não for aprovado esse ano deve ficar só para o próximo mandato do presidente Jair Bolsonaro ou, eventualmente, de outro presidente que for eleito em 2022.